Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Muita gente sentiu falta do programa ontem. E ontem nós tivemos um problema de saúde. Na hora que a gente vinha aqui para o estúdio para começar o programa, eu tive um problema de saúde. E aí eu tive que me recuperar. E não deu para fazer o programa ontem. Mas hoje nós estamos aqui com todo o gás, com toda a unção de Deus em nossa vida. Esperamos que esse programa chegue ao seu coração e dê resposta para muitas perguntas que você tem para perguntar a alguém. Ou às vezes você quer perguntar, mas não tem que ele dê a resposta, Mas Deus, através da sua palavra, Ele faz esse procedimento aí e você vai ter grandes vitórias, Então, ontem nós estivemos lá no bairro do Cabelo Seco, lá com o mestre Zequinha, e aí eu encontrei uma pessoa daqui de Marabá, filho de Marabá, cara que ama Marabá, trabalha na cultura de Marabá. A família dele foi sempre envolvida com a cultura. Aí ele está dizendo para mim, diz que na minha família não tem bandido, porque todo mundo é artista. Realmente, a família dele é considerada aquela pessoa que é um dos conservadores, da cultura regional. Às vezes é mal compreendida porque a nossa vida aqui na Terra depende muito de política, Agora, essa família já teve 2 vereadores dessa família e eles sempre trabalharam independentemente, eles tiveram a sua empresa, tem a sua empresa, desde a época do pai, da mãe, tinha uma empresa, os filhos tomaram conta, alguns se formou, um era médico, e a gente conversando sobre a cultura de Marabá. Depois vamos falar sobre a cultura judaica, que eu também não perdo ponto não, eu gosto de falar da cultura judaica, para mostrar o tanto que é importante a cultura da Bíblia, que é a cultura judaica, que nos ensina a percorrer esse mundo de meu Deus aí, com mais segurança, mais sabedoria, e ter mais ênfase naquilo que a gente está pleiteando fazer, Mas, meu amigo, minha amiga, não pare de sonhar, seja um sonhador. Nós temos o exemplo de José do Egito. Ele era um sonhador. Quando ele se aproximava dos irmãos, os irmãos diziam assim, está escrito na Bíblia, dizia, lá vem o sonhador. Está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 19. O sonhador, quem parou de sonhar nunca vai prosperar. Sonhe seus projetos. Eu já comecei a fazer a consulta ao Sebrae, para registrar a nossa empresa, porque o meu projeto para o ano já está em andamento. Estou preparando tudo, as pessoas, para começar uma empresa de prestação de serviço para o judiciário. E baseado nas leis do nosso país, mas já venho mesmo sem condição financeira, porque tudo que a gente vai começar tem dificuldade. Agora, quando a pessoa tem dinheiro, não. Facilita mais um pouco, mas a gente sabe que se a gente for trabalhar, se a gente quer trabalhar com carinho, honestamente, tem que dar um tempo, e quando vai se tornando sólido o nosso sonho, os nossos projetos, e aí o ano que vem eu estarei já com minha empresa funcionando em Marabá e na região. Já tem outro trabalho aí que apareceu para mim, vai representar uma empresa que vende todo material de livraria, tudo para a escola, material escolar. E também essa empresa, ela vem para minhas mãos. Quer dizer, você atrai aquilo que você quer, Aquilo que você pensa, aquilo que você busca, você atrai.
Eu estava falando com minha esposa ontem que as coisas que eu entro, qualquer coisa que eu entro, ela é atraída para mim. Eu falei do livro que minha esposa comprou, da minha filha comprou, ela foi no shopping, veio lá uma apresentação no shopping e viu um livro sobre arbitragem. Aí comprou o livro para mim. Então, você é aquilo que você atrai. Está atraindo o que? Bênção? Então você está na bênção. Está atraindo problemas? Então você é o problema. Você está atraindo vitória porque você é vitorioso. Está atraindo derrota? É porque você está vibrando isso. Então vibre através de você mesmo. Vibre coisas boas e pense no futuro, no sonho. José, o sonhador. As pessoas que lêem Bíblia, vê lá em Gênesis capítulo 7, a história de José, que era um menino comum, no interior, vivia como eu vivi no passado. Um menino do interior, não tem muita regalia, não tem muito conhecimento, mas ele tinha sonhos, ele tinha projetos, e isso lhe atraía sonhos. Ele sonhava com grandes coisas, ele sonhava ele sendo um grande político, um grande líder. E aí ele contava que ele, no sonho dele, ele via tantos feixes, que eram os irmãos dele, e pai e mãe, e quando ele chegava, todos os feixes se curvavam a ele. Então, o sonho é uma maneira de Deus, é uma porta de Deus falar conosco, né? Olha aí, muitos corações. Obrigado aí, participação aí do Francisco Arraes, Pedro Brilhante, pessoal já estão entrando. Então, meus amigos, ontem nós estivemos fora do ar devido, eu tive um problema de saúde, mas não precisou nem ir no médico, não. Aqui quando eu tenho qualquer problema de saúde, eu recorro à medicina caseira, ou então a doutora Ruth aqui. Eu passei mal ontem, lá na borracharia, já estava sentindo mal. Aí não fiz o programa, porque não tinha condição. Eu gosto de fazer o programa já com senso de humor, com alegria. Se a minha alma está alegre, eu venho fazer o programa com uma alegria. Mas quando ela interessa, para mim as coisas têm limite. E quando a gente estava ali, rapaz, caiu o sinal, foi 100%. Está voltando. Quando a gente mandou arrumar, estava mandando arrumar ali, aí eu olhei assim e a minha vista começou a diminuir. Diminuir, dando aquela fraqueza. Aí eu comecei a suar frio. Aí a minha esposa falou assim: rapaz, tu tá amarelo. Eu disse, não, mas negro não fica amarelo, fica verde. Já estava ficando verde. E ali, passou um bom pedaço, quase meia hora eu sentindo aquilo lá. E o homem não terminava de arrumar a moto. E eu tinha que voltar para casa, bem perto aqui, na Folha 28, eu vinha para Folha 20. Aí tinha que voltar para casa para tomar um remédio, alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí eu ali achando ruim, aí depois eu pensei, rapaz, como é que eu vou? Se eu não estou enxergando nem a ponte, como é que eu vou dirigir a moto? Aí a minha esposa foi e pegou uma balinha de hortelã e me deu, pega, toma isso aí, come isso aí para ver se passa. Aí eu peguei, descasquei ela, botei na boca e botei debaixo da língua. Aí fiz de conta que era uma pílula daquelas que baixa a pressão. Na mesma hora, foi meio que Deus pôs a mão. A minha vista começou a melhorar. O homem terminou de agasalhar lá a moto, lá o pneu. Aí nós viemos embora tranquilo. Aí ela disse, agora tu vai ficar em casa, tá? Eu vou lá no Marabá resolver as coisas, no banco, tudo isso, aquilo outro. Conversa mesmo, eu vou contigo, já é bom. Aí a gente vê, Deus faz seus milagres, né? Mas nós estamos falando de quê? De José, o sonhador. Ei, o homem e a mulher que não sonham, está escura, por quê? Eu estou mais negro, né? O homem e a mulher que não sonha, não prospera.
O sonho é parte de projeto de Deus no coração dos seres humanos. Então o ser humano precisa sonhar. Um abraço para você, Eliane, em Minas Gerais. Você e toda a sua família. Você deve sonhar. Ei, não pense assim que tudo acabou. Não, agora eu não consigo mais nada, por isso, por aquilo. Eu perdi isso, perdi aquilo. Não, ei. Que tu perdesse, Deus tem o melhor para te dar. E o melhor de Deus está para vir ainda, né? Está por vir. Está por vir, né? José era um menino sem perspectiva de dias melhores, condenado também ao pasto. José tinha que trabalhar no pasto. Esse era o trabalho deles na agricultura. Mas o Espírito Santo de Deus vem, engravida José e diz: o sol e a lua se curvarão diante de vós, e 11 estrelas se ajoelharão diante da sua presença. O sol era o seu pai, a lua era sua mãe, e as 11 estrelas eram seus irmãos, que iriam se curvar diante dele, porque José foi engravidado pelo poder de Deus. Quando a gente tem um sonho, nem todos os sonhos são realidade. Muitos sonhos dormir de barriga cheia, muitos sonhos a pessoa está atribulada, está nervosa, aí tem um sonho que não tem valor nenhum, nem profético e nem para a gente analisar o sonho. Mas tem sonho que é Deus falando com a gente. Deus, o Criador, o Eterno, Ele abre a janela do céu quando um servo, uma serva está dormindo. E aí a pessoa tem os sonhos. E aí ele pegou e foi contar: olha, eu tive um sonho, que a lua e o sol se curvavam diante de mim. E 11 estrelas. Quer dizer, pai, mãe e 11 irmãos. Aí os irmãos disseram: olha, lá vem o sonhador. Ei, não importa que alguém te chame de sonhador. Se você tem um sonho de Deus na tua vida, um projeto de Deus, execute. Eu estou com um projeto, aí eu estou fazendo as partes fundamentais que a gente tem que fazer, de acordo com a legalização das leis do nosso país, fazer tudo adequadamente dentro da lei, para que todo projeto nosso se torne verdade. E daí seus 11 irmãos começaram a rir dele, dizendo: vem lá o sonhador, quando é que o sol e a lua e as estrelas se curvarão diante de ti? Coitadinho de José. É assim que acontece com a gente. Quando a gente conta um sonho em casa, aí todo mundo critica. Lá nos dias de José também foi assim. Os irmãos criticavam. Dizia: rapaz, o sol e a lua, vai se curvar diante dele. E mais 11 estrelas, não sabendo que era eles que iam se curvar. Porque o sonho, muitas vezes, o sonho traz enigma para você decifrar esse sonho. E para você decifrar esse sonho, é necessário que você tenha sabedoria para decifrar. Nem todos os sonhos é profético, mas tem sonhos que é profético, né? Então José disse: meus 11 irmãos, trate-me bem hoje, porque eu serei chefe de vocês amanhã. Mas os 11 não acreditaram perante a José e jogaram em um buraco de cisterna no deserto. E José, lá dentro da cisterna, afirmou: 11 estrelas, escute, nós nos encontraremos mais tarde. Entretanto, os 11 irmãos de José, querendo matá-lo asfixiado, jogaram naquele buraco escuro, com fome e sede, matando-a pouco a pouco. Porém, eles não jogaram José na cisterna, e sim no útero de Deus,
Porque a Bíblia diz: bem sei que tudo podes, nenhum sonho de Deus poderá ser impedido de realizar. Jó 42, versículo 2. Vejamos bem, meu amigo, minha amiga. Todos os sonhos de Deus ou a vontade do Hashem vai acontecer. Se você tem um sonho de Deus, mas se tu não realizar o sonho aqui nessa vida, tu vai realizar na outra. Quem é que te garante que tem outra vida? Tem que fazer aqui agora. Se Deus falou comigo, Ele vai cumprir. E era essa fé que José tinha, de que Deus falou, Deus mostrou, Ele sonhou e vai acontecer, porque o sonho de Deus na minha vida é um projeto dele que vai ser realizado. É o sonho, não é de Deus, é o meu sonho, porque Deus não dorme. Por isso Deus não sonha. Quando a pessoa diz, não, o sonho de Deus é acontecer isso. Não, isso é profecia. O sonho é da gente. O sonho é da gente. Só o ser humano sonha. O animal sonha. Mas Deus não sonha. Porque Ele conhece passado, presente e futuro. Ele dá profecia. Ele dá a revelação. Baruch Hashem, Ele dá a revelação pra gente. Então, essa história, tem uma música que fala aí do sonho de Deus. Deus não sonha, Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus é o guarda de Israel, que não pisca e nem dorme o guarda de Israel. Né? Quem é o teu guarda? O meu guardador é Deus. Eu durmo e Ele fica me vigiando. Ele é o teu guardador, é o meu guardador. Então, Ele não dorme. Vamos para a frente. Baruch Hashem. O que é que nós vamos falar hoje sobre... Deixa eu fazer o shaharit. Shaharit. Você não quer tomar um tererezinho, não? Isso aqui é bom para garganta. Vamos para aqui o livro de Sidur, a Bênção da Paz, que diz assim, ela é pequena, mas ela tem muito valor. Outorga a paz, bem e bendito, vida, graça e amor, misericórdia sobre nós e sobre Israel, teu povo, e abençoa nosso Pai a todos nós com a luz de teu rosto, pois na luz do teu rosto deu-nos Adonai, nosso Deus, Torá e vida, amor e bondade, justiça, misericórdia, bênção e paz, e que seja bom diante de teus olhos bendizermos e abençoa a todo teu povo com a grande força e paz. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tu vai mandar os alô ou tu vai começar agora da mulher? Da mulher? A mulher virtuosa. Agora sim, não vamos falar com a mulher virtuosa. Tu vai achar que eu tenho. Tem, né? Aqui eu tenho. Meu amigo, minha amiga, você que é casado ou não, mas se você tem uma mulher, dê valor a ela. A Bíblia, quando fala da mulher, fala de um tesouro especial, precioso, que Deus, de muito valor, que Deus deu para o ser humano, para o homem chamado, né, macho, caba macho. Tem que ter mulher. Irmã, tu não valoriza. Então, escute, calma. Nós vamos falar aqui da importância da mulher, do carinho da mulher, que a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a mulher? Que tipo de mulher é essa? Vagabunda? A lisonjeira? A pistoleira? Mas não, a Bíblia fala da mulher virtuosa. Ei, se você ainda não casou, peça a Deus uma mulher que nós vamos falar aqui, está na Bíblia. A característica da mulher é virtuosa, aquela mulher chamada mulher de Deus. Ó, cuidado, senão tu some do mapa. Tá aparecendo só um lado aí. Pode se encostar aqui que eu não belisco não. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Nós vamos falar agora da mulher. Tá contigo aí, Ruth? Diz assim, aquele cantor Erasmo Carlos, né? Dizem que a mulher é um sexo. Ele diz que a mulher é um sexo frágil, né? Só que Mas ele mesmo na música ele diz que é mentira, né? Absurda. Porque se o homem fosse fazer o que a mulher faz,
eles não dão conta, né? Uma que o homem só sabe fazer uma coisa de uma vez só, né? Enquanto a mulher dentro de casa, ela cozinha, ela lava a louça, ela limpa a casa, tudo de uma vez só, né? Olha, Ruth, quem tem uma mulher rica é bom. Quem tem uma mulher vaidosa Também é bom. é bom. É bom, porque a mulher vaidosa, ela trabalha. Eu nunca vi uma pessoa vaidosa para deixar tudo sujo. Não. Essa aí não é vaidosa. A vaidosa é aquela que você chega na casa dela, até o alumínio você olha, você vê sua cara nos alumínios. Né? Mas a mulher virtuosa, ela tem muita coisa boa que minha esposa vai falar agora. Obrigado, Eliane, pela sua participação. Tem mulher que ela só vai lavar a louça depois que toda já sujou, né? Daquelas que não tá puruzinho dentro. É. Passa de semana. Ou o fogão. O fogão vai ficando aquele fogão cheio, tudo de preto. Tudo. Aí depois o trabalho para limpar. Né? Tem fogão de mulheres aí que se mandasse de volta para a fábrica não conhecia. Tá totalmente diferente. Tá totalmente diferente. Todo sujo, né? Cheio de tapuru por dentro. Gente, a sujeira traz doença. Traz. E muitas enfermidades, ela vem através da sujeira, né? Uma começando pelo alimento. A maneira como você tem que lavar a sua carne ou lavar outro tipo de comida, como cozinhar. A maneira também da água de você beber, porque aí eu falo assim, porque principalmente onde tem criança, você tem que vigiar. Tem criança que ele vai beber água, ele bebe na boca do vasilhame. Então, uma vez nós chegamos numa casa, aí eu pedi uma água lá pro menino, o menino foi lá e pegou aquele Não, foi a mulher que trouxe litro de água e botou em cima da mesa, eu botei no copo, e tinha um monte de caroço de arroz. Aí depois eu olhei o menino bebendo Aí aquilo me deu nojo, que nunca mais eu bebi água na casa. Então isso você tem que vigiar, porque, como diz, quem é o culpado? É a criança ou é a mãe, né? Aí a gente tem que ver. Vamos bora ver o que a Bíblia diz aí da mulher. Mulher virtuosa, né? Chama. Aí ele diz assim: quem pode encontrar uma mulher virtuosa? É uma pergunta, né? Quem pode? Uma coisa que a gente muitas vezes está na igreja e é errado. A gente quer que Deus que arrume pra gente um esposo, uma esposa. E vem aquelas profecias que às vezes a pessoa só entra no buraco, né? Ah, o fulano quer o teu marido. Aí termina aceitando e aí vem o sofrimento. Porque o Eterno, ele deixou a gente escolher, não pelo amor, nem pelo coração, é pela razão. Você tem que ver se aquela mulher ou aquele rapaz, de repente, como ele trata a família dele, começando da mãe e pai. Como ele é dentro do lar, na sua casa. Porque diz assim, um bom filho, bom esposo, bom pai. Se essa pessoa ele é ruim com a família dele, com a mãe, ou pela sujeira também, né? Porque muitas vezes não quer fazer nada dentro de casa. E você acha que quando casar vai fazer, aí é que você se engana também, né? Olha, Ruth, quando eu comecei a namorar com você, aí teu tio não queria. Não, dá namorar com esse nego velho. Aí nós continuamos namorando escondido, né? Tem que namorar escondido, né? Aí juntou uma turma, que na época era DR, né? Aí, ele trabalhava lá no escritório DR, aí cada um dizia uma coisa de mim, cada um dizia uma coisa ruim, né? Para atrapalhar o negócio. Aí ele tinha um consolo dentro dele, teu tio. Ele pouco falava, mas quando ele falava as palavras certas. Aí ele disse, tudo aí que vocês falaram, eu até concordo que vocês conhecem ele, eu não conheço. Agora uma coisa eu sei, ele é trabalhador. Esse é um ponto eu tinha. Então, ei, você que quer casar, seja trabalhador. A Bíblia orienta que você quer casar, quem casa, quer casa. Então, antes, faça a tua casa, para quando você casar, ter tua mulher, teus filhos na tua casa.
Ele gosta de morar na casa de pai e mãe, isso aí não é bem. Na casa de sogra você sofre. Eu passei por isso. Não é bom não. Porque, ó, se tiver uma coisa no mundo que Adão não teve, foi sogra. Foi. E a gente aqui diz assim. Ele teve sorte de duas coisas. Não teve sogra e nem teve caminhão velho. Mas teve uma ex que foi o diabo, em Rapaz, forma de serpente. A ex de Adão, até hoje ela espoleta por aí. Olha lá, eu comecei, quem pode encontrar uma mulher virtuosa, seu valor excede em muito o da joia. O coração do seu esposo confia nela, benefício não há de faltar. Quer dizer, o coração do esposo confia nela. Tem homem que não confia na mulher e nem a mulher confia no homem, né? Então já fica ali uma coisa esquisita dentro de casa. Dentro da lei jurídica, isso aí chama-se julgo desigual. Ela o trata com bondade, nunca com maldade, todos os dias de sua vida. Ela lhe trata bem, né? Ela procura lã e linho e trabalha de bom agrado com as suas mãos. Ela tem aquele prazer, mas quando ela é bem tratada também, né? Ela tem prazer de cuidar do seu lar, de manter limpinho. Aqui ela fabrica, porque naquele tempo as mulheres fabricavam, né? Com lã e linho, fazia veste, fazia lençol, coberta. E ela trabalhava com agrado, né? Ela é como navio mercante, traz o seu alimento de longe. Levanta-se enquanto ainda é noite. Alimenta o seu lar, estabelece as tarefas para suas criadas. Porque aqui a gente vê que essa mulher, ela sendo virtuosa, ela não era pobre. Ela tinha criadas, né? Empregadas. Ou pessoas que trabalhavam na casa dela, mas mesmo assim, ela não ficava ali só sentada ou só mandando, não, ela dava as ordens, mas ela também fazia a parte dela, né? Quando a gente vê uma mulher desse tipo, cara, a gente lembra que a mãe ensinou desde criança. Agora tem umas mulheres que elas são trabalhadoras, já tem um dom de trabalhar, de cuidar da casa, de zelar, cuidar de uma coisa de outra e trabalhar ainda fora. Que é o caso da mulher virtuosa que a Bíblia fala. A mulher virtuosa, se você quiser acompanhar, está em Provérbios capítulo 31, né? E o versículo 10 a seguir. Os conselhos, né, para a mulher virtuosa, da mulher virtuosa. Agora também, eu já tive, né? Eu faço tipo o Paulo, eu já tive fartura, já tive escassez, né? De ter em casa funcionária, empregada. Mas é difícil quando você tem filhos. Porque você pagando uma pessoa para fazer, você não tem como mandar os seus filhos fazer, né? Porque se você está pagando... Agora, quando você não tem funcionária, você dá ordem para os seus filhos fazer. E é bom porque eles aprendem a fazer como ter responsabilidade para um dia que eles estiverem em casa, né? A sua família, saber fazer. Porque os filhos são o espelho dos pais. Gente. Por exemplo, assim, nossos filhos, nós temos 4 filhos. Todos 4 são trabalhadores, bem empregados e independentes. Nenhum dos nossos filhos precisa de nós. Nós temos um filho na Vale, que é engenheiro eletrônico da Vale. É muito conceituado, que ele trabalha com drone. Temos outro que trabalha como cinegrafista e editor de imagens. Temos outro que trabalha na oficina de celular. E tem uma filha que trabalha na secretaria do colégio. Então, nós desde criança, nós ensinamos eles a trabalhar. Serviço doméstico em casa. Não é serviço de matar uma criança, mas lavar uma louça, varrer uma casa. Nós tínhamos ovelaria, meus filhos, mesmo menor de idade, trabalhavam junto comigo. Ganhavam o dinheiro deles e estavam na boa e estudavam. Porque o problema maior com o conselho tutelar
é que você pega uma criança e tira ela da escola porque ela está trabalhando num serviço, né, particular. Aí a lei vem em cima. Toda criança tem direito à escola, seja ela pobre ou rica ou não, né? O pobre principalmente tem que estudar, se o rico já precisa. E tem que estudar e tem que aprender a fazer as coisas de casa. Porque eu sempre dizia para meus filhos assim, se você casa, ou se você vai estudar fora, como muitos homens vão estudar fora, e ele não vai ter dinheiro para comprar o alimento todo dia, o almoço, o jantar, né? Mas se você souber fazer, facilita para você fazer seu próprio alimento. Olha, nós temos, todos os nossos filhos, eu aprendi com minha mãe a gostar de animais. Você, quando veio, que casou comigo, são 47 anos, parece que foi ontem. Aí você também gosta de animais. Aí nós dois criamos nossos filhos gostando de animais. Nós temos um filho aqui que quando ele chega na porta de casa, ele vem de serviço, quando chega na porta de casa é gato, é cachorro, é tudo atropelando para ir estar junto com ele. Porque gosta. Ele tem um gato. Os gatos daqui de casa, nós temos só lá no quintal ali, nós temos 4 gatos. Porque a gata pariu, nasceu 3 gatinhos. Nós temos uma gata aqui em cima, tem um gato branco, macho, né? E ele tem um gato lá que é grandão, assim, é daqueles que é importado. Mas o quintal é cheio de pato, de galinha. Se você quiser comprar pato, se procura a gente aqui na Folha 20 que a gente vende, é barato. Tem pato, galinha, tem peixe, tem tudo. Agora, gostar de animal é um dom de Deus na vida do ser humano. Se você vai casar com alguém e ele não gosta de animal nem de criança, saia dessa boca. Porque o maltratar não vem de Deus, né? Mas sim o tratar bem. Então, um dos mandamentos do Eterno é tratar bem tanto a natureza como os animais. Né? Aí diz assim, para você ver que ela não cuidava só de casa, e além dela ter funcionária, ela avalia um campo e o adquire. Você vai saber... Ela sabe comprar e vender casa, terreno. Aqui está falando de um campo, né? De seu lucro, ela planta um vinhedo, né? A plantação de uva, né? Para fazer o vinho. Ela cinge seu lombo com a força. Mas a Bíblia está dizendo que a mulher virtuosa faz vinho para quê? Para quê? Não é pecado que o pessoal, os religiosos dizem aí. Toda Santa Ceia da Bíblia, no Novo Testamento, era feito com vinho, não era com suco de uva. Todo ritual do judaísmo é feito com Todo ritual do judaísmo é feito com vinho. Dentro da Bíblia, tudo é vinho. Não é suco, porque o suco, Ruth, não é vinho. Por quê? Porque o suco não vinhou. Não fermentou. Então... todo ritual nosso dentro da cultura judaica, como fazer tikkun, vai fazer um casamento. No casamento tem um cálice com não é suco de uva, mas é com vinho mesmo. Nós temos o vinho cachirute, que é produzido pelo povo judeu, que a gente utiliza. Uma vez eu fui lá em Belém, eu com minha esposa, e nós vimos lá no supermercado do Nazaré, foi no Líder. Vinho de Israel, nós compramos uma caixa e trouxemos para cá e demos para os irmãos. Vinho, vinho mesmo. E diz assim, ela cinge seus lombos com a força e dobra os braços. Ela está ciente de que o seu empreendimento é proveitoso. Sua lâmpada não se apaga à noite. Ela põe suas mãos sobre o fuso, suas palmas empunha a roca de fiar. Ela oferece sua mão ao pobre e estende as suas mãos aos necessitados, né? Ela faz caridade, além dela trabalhar, que ela, naquele tempo, para fabricar roupa, era feito numa roca, né? Que chamava, ela tinha que trabalhar ali, enfiando ali na linha, na roca. Era difícil para trabalhar, mas mesmo assim ela fazia, não?
Ela não teme por seu lado durante o frio, pois toda a sua família está vestida e aquecida com lã escarlate. Vermelha. Ela faz sua própria tapeçaria. Suas vestes são de fino linho e púrpura. Seu marido é famoso nos portais, quando ele senta com os anciãos da terra. Aqui, ó, diz assim: seu marido é estimado entre os juízes. Porque o marido da mulher virtuosa era um juiz. Era um juiz. E quando se assenta com os anciões da terra, quem vai sentar com os anciões da terra tem que ser uma autoridade. Né? E aí, ele, como juiz, ele sentava, porque os anciões aqui eram os grandes líderes religiosos da época. Outra que aqui ela ajeitava toda a roupa, tudo, porque antigamente, hoje em dia mudou muita coisa, mas diz que a gente conhecia a esposa através do marido, a maneira dele vestir, se a roupa dele estava bem passada, lavada. Se a camisa dele não está faltando botão. Porque mesmo que ela tenha funcionário, ela tem que reparar. Se não está faltando um botão, se a camisa está bem passada, se está para ele andar direitinho. Mas tem mulher que ela é diferente, ela quer que o homem ande mal arrumado para ninguém dar valor, ou às vezes para ele nem arrumar a mulher na rua, né? Aí diz assim: ela fabrica roupa branca e a vende. Ela provém cinturões. Eu não entendi esse negócio de roupa branca. Por que ela fabrica roupa branca? Ela fazia, sabe o quê? Depois eu fui aprender, buscar para isso. Ela fabricava, hoje a gente chama lingerie, né? Mas antigamente, as roupas de baixo, como muitos falam, calcinha, sutiã, naquele tempo tinha aquelas cintas, né? Que a mulher tinha que aí tinha as cuecas samba canção, né? Tinha aquela bermudão, outra, que aquela saia que a mulher vestia por baixo, a nágua. Tudo isso tinha que ser bem branquinho, então ela fabricava tudo isso. E era feito de linho, né? Era. Linho branco da diz. Era. Porque uma pessoa que veste de branco, ele é uma pessoa que é aciada. Tem que ser zeloso, porque branco suja com facilidade. Né? Para manchar, para amarelar. Então, para mostrar, muita gente gosta de usar branco, né? Então, por exemplo, o mecânico de automóvel, ele não pode usar branco. Não. O mecânico de moto, porque se suja de óleo. Diz assim: ela fabrica roupa branca e a vende. Ela provém cinturões aos mercadores. Força e dignidade são seus trajes. Ela olha sorridente para o futuro, abre sua boca com sabedoria e o ensinamento da bondade está sob sua língua. Até a maneira dela falar é diferente, né? A mulher virtuosa, quantas famílias tem mulher virtuosa? É conhecida a mulher virtuosa, né? Pelos seus atos. Porque a mulher, tem mulher que ela só fala amaldiçoando, ela só fala xingando, ela só fala mal os seus filhos. Ela diz assim: a palavra tem poder, né? Tem mulher que ninguém presta para ela, nem o marido dela, nem ela, nem pai, nem mãe, nem os irmãos, nem... Ei, falta Bíblia nisso aí. Até... Porque você vê que o que é que diz lá o Salmo 133? Ou com bom ou com suave é que os irmãos vivam em união. É a família viver em união. Negócio de estar um querendo ser mais que o outro, é diabo no meio. É demônio no meio. Não está liberto. Não, você é endemoniado, você é isso aqui. Você que está falando é que é o endemoniado. Porque, olha, Ruth, aonde existe uma mulher virtuosa, lá tem paz. Você vê quando chega aqui em casa, as pessoas, vem político, vem tudo, deputado federal, estadual, tudo, vem autoridade da minha casa, chega aqui e não quer ir embora. Nós tínhamos um funcionário do INCRA aqui, que ele chegava aqui, era 7 horas, saía 10 da noite. Ele dizia: pá, aqui uma paz tão grande. Quando eu chego lá em casa, é uma briga danada, é uma disputa, aquele negócio todo. Não, aqui a gente vive
no consolo da palavra de Deus, da Bíblia. Então, quem está envolvido na palavra, comendo a palavra, vivendo a palavra, está em paz. Então, a mulher virtuosa começa por aí. Mas a Bíblia fala um castigo para a mulher reixosa. Aí diz assim, uma vez veio uma jovem, dormiu aqui em casa e ela ficou admirada. Porque ela disse que na casa dela, já de manhã, a mãe dela já está chamando e xingando ela. Levanta! Aí xingava aqueles nomes e chamava tanto nome para ela, já no amanhecer, né? Olha, quando ontem à noite ligou para mim um pastor. Ô, pastor Cavalcante, tudo bem? Tudo bem. Pai, está vindo aí 2 grandes homens de Deus, tal. E eu queria que tu fizesse uma agenda aqui em Marabá para ele e depois passasse para mim. Aí eu falei, olha, não mexe com isso mais não, rapaz. Agora eu estou no judaísmo. Para nós não tem estrela no judaísmo, né? Só o Eterno que é a estrela que brilha tudo. Mas eu vou te indicar fulano. E fulano. Aí você liga para a pessoa lá e conversa. Aí a tua esposa conhece fulana, né? Que é uma pastora das maiores igrejas aqui da nossa região. Aí ela liga para ela e aí trata aí de trazer essa pessoa para agendar essas coisas aí. Não, mas a fulana lá não dá certo com minha esposa. Já tiveram uma reixazinha. Então tá ruim, né? Aí, agora me diz uma coisa. E nem um pessoal que quer ir para o céu e fica brigando aqui na terra. Assim como é na terra, será no céu. Se tu briga aqui na terra, se tu for para o céu, chega lá, tu vai caçar conversa logo com São Pedro. E a mulher sábia, ela abre sua boca com sabedoria, o ensinamento da bondade está sobre sua língua. Ela observa a conduta de seu lar e não come o pão, aí fala aqui, ociosidade. Mas tem muita Bíblia que é escrita preguiça, né? O pão da preguiça. Ela não come o pão da preguiça. Quer dizer, ela não espera cair do céu. Porque na realidade, a mulher virtuosa, a virtude dela já começa pelo pai e a mãe. Ensinar isso, ensinar aquilo. Eu lembro que um dia, a minha netinha pequena, ela chegou assim, aí disse, vó, quem ensinou a minha mãe a fazer bolo? Aí você disse, foi eu. Então quer dizer, quando eu crescer, a minha mãe vai me ensinar a fazer bolo? Hoje a minha neta faz bolo, gosta de fazer as comidas. Quer dizer, ela está herdando alguma coisa de uma mulher virtuosa, que é a avó dela, que é a mãe dela, né? Isso é muito bonito. Aí diz assim, seus filhos levantam-se e aclamam. Seu marido a enaltece dizendo, muitas filhas têm feito obras meritórias, porém tu superaste a todas elas. O encanto é enganoso e a beleza nada vale. Uma mulher temente a Deus é a que deve ser louvada. Porque muitas vezes o homem, quando ele vai escolher uma mulher para casar, ele vai pela beleza, né? Mas ela é bonita. Aonde ela chega, ela abafa ali, todo mundo fica olhando. Mas ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher que, como diz aqui... Porque, olha, a beleza da mulher acaba. Mas a virtude da mulher virtuosa nunca acaba. Não. Ela nunca deixa de ser a mulher virtuosa. Embora o marido preste ou não preste, embora o marido morra ou não morra, mas ela permanece sendo ela o que ela é. Então Deus abençoa a mulher virtuosa. E o caráter, né? Porque muitas vezes a boniteza ou a beleza, mas não tem, falta o caráter. Cadê a sinceridade, né? Elogie-na por suas realizações e que suas obras, né? Louve-na nos portões, né? Através de suas obras, você será louvada, será honrada, será respeitada, né? E aqui é a mulher virtuosa, né? Quem pode encontrar, né? Quem pode levantar a mão e dizer, eu encontrei a mulher virtuosa? Mas um dia desse nós vamos falar do marido, também virtuoso, né, Ruth? É porque aqui a gente fala da mulher, mas inclui os dois, né? Não. A
A atividade é uma, do marido é outra. A mulher é que edifica a casa. O marido, a Bíblia diz que ele é o provedor do lar. Mas ajuda também a mulher. Não, ajuda, mas cada um tem a sua participação. No futuro a gente vai falar do marido virtuoso. Vamos mandar um alô aqui para as pessoas. Estão ligados com a gente aí? É a família do Miguel Casseb, na pessoa do Marco Vinícius, né? Ligado com a gente também. Todos os vigilantes de Marabá estão chegando, já chegou, estão tomando café, já tomou banho. Na pessoa do seu Domingos, né, que é vigilante. Um abraço, Domingos, para você. Qualquer dia nós vamos bater uma bola aí, né? Ele gosta de jogar bola aí. Um abraço também para você, missionária Patrícia Cavalcante, na cidade de Paropebas, né? Aí, minha filha. Um abraço também para você, James Paraguaçu, no jornal Folha do Pará. Também para a TV Criativa, TV Líder, TV Livre, Rede TV, aí, um abraço, Félix Miranda, para você, para Dona Valdeirês, para o Tiãozinho, gente boa, meu amigo demais. Para você também, José Filho, João Freitas, Vigílio, todos que fazem aí Rede TV na cidade de Marabá. Um abraço para você também, doutor Brito, na cidade de Anápolis, doutor Alberto Mussali, aí no Goiás. Bom dia também para o Zé Luiz e família. Para você, Xavier da Vila Santa Fé, Abel, aí da Zona Rural, Vanderlei, lá na Vila Soroló, e toda a sua família, bom dia. Um bom dia também para o Jader. Jader, estou atendendo o seu pedido. 9 horas estaremos lá no teatro, onde vai ter uma assinatura lá no documento importante da desapropriação de uma área aí. O pessoal do prefeito, o pessoal do governo do estado, e nós estaremos aí, viu? Inclusive ele convida todos associados da CAEP, né? Todas as associações de Marabá, são 320 associações no município de Marabá. Um abraço bem forte para o delegado, doutor Vinícius. Alô, doutor Vinícius, bom dia, né? Doutor Vinícius é o delegado aí da Polícia Civil. Um abraço também para Tony Cunha, né, que é o prefeito de Marabá, para o Cristiano Rabelo, Jéssica Melo, apóstolo Dione Melo, aí em Mato Grosso, né, aí na UPA. Um abraço também para você, pastor Vitor Silva, na sinagoga Leão de Judá. Um abraço bem forte para pastor Luiz Rosa, Ministério de Abraão. Um abraço para você, Vagalume Rosa Braga. Também por Evandro Vale, Jorge Belli, Xeliane Melo, Paulo Roberto na Marabá, pioneira, Bia Cardoso, lá em Brasília, Bia Cardoso e João Salame, né? Um abraço também para o Nonato Dourado, homem do povão, Beto Jamaica, o rei do reggae, Domingos César e Zeca Tocantins. Um abraço também para o Francisco Arraes e família, para você, Saulo e Júnior em Goiânia, para o Giovanni da Igreja do Daime, né? Céu de Carajás, né? Vamos para frente, minha gente. Vamos agora estudar lá Torá. Já tem um espaçozinho. Eita, ontem eu fiquei muito triste. Fiquei orando, Deus me perdoe. Eu estou doente, não consigo fazer esse programa com alegria, porque a minha alma estava abatida. Mas Deus é bom. Deus é bom. Bora para Torá, que as horas estão passando. Tem pouco página 7 e 8, hoje nós vamos começar por Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Baruch Hashem. A porção semanal é a porção 7. Semanal vai te ser. Versículo 10 a seguir diz assim: E saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã, e se encontrou no lugar e dormiu ali porque havia posto o sol. Tomou das pedras do lugar e pôs a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, seu topo chegava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: Eu sou o Eterno, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que te pus jaz sobre ela. A ti a darei e a tua semente.
E será tua semente como o pó da terra, e te fortalecerá ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. E por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei, até que eu faça o que falei por ti. E despertou Jacó do seu sono e disse: certamente o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. Baruch Hashem. E temeu e disse: quão espantoso é este lugar! Este não é outro que a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E madrugou Jacó pela manhã, e tomou a pedra que pôs por sua cabeceira, e pôs como monumento, e derramou azeite sobre seu topo, e chamou o nome daquele lugar Bet-El. Porém, havia sido Luz o nome da cidade no princípio. E fez Jacó uma promessa, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguir, e me der pão para comer, roupa para vestir, e voltar em paz à casa de meu pai, e for o Eterno para mim por Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente dar-te-ei o décimo, né? O dízimo. Tem Bíblia que fala dízimo. Mas isso é para os fiéis, que são dizimistas. Quem não é dizimista, eles criticam, dizem: não, mas o dízimo é alimento, não é dinheiro. Isso é para os infiéis. Agora, os fiéis sabem o valor. Nós sabemos o valor que tem, é o dízimo, né? Eu estou montando uma empresa aí, e breve, quando começar os primeiros faturamentos, as primícias, tudo é do Senhor. E aí ela vai prosperar com força, né? Mas aqui tem, nessa passagem, Ruth, é uma coisa interessante que ele falou, que esse lugar é o Bet-El. Que é Bet-El. O que significa Bet-El? O Yaakov, casa. Né? Ele está dizendo: Bet é casa, El é Deus. Então é casa de Deus. Este lugar aqui não é outro, é a casa de Deus. Por que que ele sentiu que era a casa de Deus? Porque ali era um portal espiritual. Há muitos portais espirituais em nossa cidade, no sítio, nos rios, nas praias, que só quem tem visão de Deus pode localizar esses portais. Porque é onde está aberto a comunicação entre o mundo espiritual e o ser material. Isso é interessante, né? Ele descobriu que aquele lugar não é outro, é Bet-El, que significa casa de Deus, portal. A gente fica perguntando assim: por quê? Se quando Jacó saiu, quem saiu fugido por causa da ameaça do seu irmão de matar, ele disse: então passe logo o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão, porque me roubou a minha primogenitura e a minha bênção, né? Então a mãe, com medo, mandou ele fugir, mas ele levou mantimento, ele levou a sua bagagem de roupa, ele levou o dinheiro para o dote, para casar, tudo ele levou. Mas aqui fala que ele não tinha nada, ele teve que botar uma pedra por travesseiro para ele poder dormir, né? Mas quando você está contando que ele fugiu, que a mãe dele mandou, foge porque teu irmão vai te matar. Ele sabia que o irmão era mais forte, guerreiro, primogênito. Aí ele teve que fugir, então ele levou os pertences dele. Não era muito, porque naquela época ninguém tinha caminhão para transporte, não. Era em cima dos animais que ele levou. Mas o irmão mandou lá na frente um ladrão para pegar ele, né, e matar ele, era para matar ele. Porque ele já tinha sobrinho, rapaz, né? Então o irmão, ele não conseguiu matar, porque a mãe mandou ele fugir, Jacó, com medo de Esaú. Mas Esaú, como ele era ruim, a ameaça não passou.
Porque tem gente que tem raiva e fala certas coisas na hora, né? Mas depois esquece. Mas Esaú, ele não esqueceu. Ele ficou com aquela fúria. Então ele mandou o próprio filho para matar o tio na viagem, né? Não está escrito na tua Bíblia, mas tem outra Bíblia que chama Oral, que está escrita essa história, né? Então, o que ele diz? Quer dizer, isso aí é para adiante, deixa para depois, bora falar do que estamos aqui. Depois, em seguida, nessa semana, nós vamos falar. Nós vamos para os comentários, o nosso tempo está bem pouquinho, 10 minutos só. E diz assim, capítulo 28, versículo 10. E saiu o Midrash, objeta que as palavras Jacó saiu de Beer-sheba e aparece supérflua, já que Jacó se encontrava até então em Bet-sheba. Basta dizer, Jacó foi a Harã. E explica, quando o sadique, o homem justo, sai da cidade, com ele sai o brilho, a glória e os ornamentos desta, né? Porque você vê que aqui, Jacó, por tudo que a pessoa fala mal dele, usurpador, ladrão, traiçoeiro, enganador, mas aqui fala que ele era justo, que aonde ele foi dormir, ele mesmo se espantou, porque ele diz aqui no versículo 17, e temeu, e disse assim, quão espantoso é este lugar, este não é outro que a casa de Deus, e esta é a porta do céu, né? Por quê? Se ele fez tudo de errado, como o pessoal fala, e Deus aparece para ele em sonho e fala com ele. Porque diz assim, que um sadique, que é um homem justo, quando ele sai da cidade, sai com ele o quê? O brilho, a glória e o ornamento deste. E a gente vê que Jacó, ele tinha isso. Até quando ele chega onde? No Egito. A profecia era 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele foi no 2º ano de fome, e você não vê mais falar em fome, porque com ele chegou a bênção, né? Aí já não teve mais fome, escassez, mas teve fartura porque chegou um justo. Aqui também ele diz que quando sai da cidade, com ele sai o brilho, a glória e o ornamento. Por isso foi necessário dizer, e saiu Jacó de Beer-sheba. Jacó viu-se obrigado a abandonar o seu país e se exilar. Todas as suas penas foram causadas pelo aborrecimento com o irmão dele. Isso também acontece hoje entre os homens civilizados que perseguem os seus irmãos em humanidade e em seus semelhantes, né? Diante de Deus. Em lugar de conviver em harmonia e compreensão com todos os membros da sociedade humana, gozando dos mesmos direitos, injustiça e igualdade. Sempre tem aqueles que, de vez de viver uma vida assim, na sociedade, com harmonia, direito, não. Eles ficam com briga, com discussão, com intriga. Ah, eu não gosto de fulano. Ah, eu não me dou com ciclano. Ah, onde tiver eu não vou. E tem muitos vivendo assim, né? Então o Eterno quer que vivamos em união, né? Ou com bom consolável é que os irmãos vivam em união. No versículo 11 diz, e a pôs por cabeceira. Quanto ao Midrash, que já entra outro livro, que é de comparação, de parábolas, que diz assim, que houve uma verdadeira disputa entre as pedras, já que cada uma queria que a cabeça de Jacó repousasse sobre ela. Esta é a verdadeira lição para aqueles indivíduos e povos que, folgando todo sentimento humano, fecha suas portas diante do sofrimento de seus semelhantes, quando fogem das perseguições. Este deveria tomar o exemplo das pedras do deserto, pelo qual passou Jacó,
as quais foram mais hospitaleiras, mais sensíveis, mais humanas do que muitos homens, né? Conta a história que as próprias pedras brigavam, que queria que Jacó colocasse a sua cabeça sobre elas. Elas queriam se tornar travesseiro para Jacó. Era. Porque dentro da cultura judaica, em termo cabalístico, a gente sabe que as pedras, elas têm energia. Pessoas ruins, segundo dizem, quando a pessoa é muito ruim aqui na terra, aí noutra vida ele vem para cá, vira pedra. Tem muitos que viram. Outro, uma árvore, até pagar a conta que deve lá. Porque todos daqui da terra, como diz o próprio Deus, todos serão salvos. Todas as almas são minhas, né? E não quer que quer que nenhuma alma se perca. Então ele tem os seus meios de que você passou para o outro lado em trevas, mas aí se você se comportar direitinho, se arrepender, buscar a ele, você vai encontrar luz. E aí você não vai se perder, porque essa é uma promessa de Deus. Mas se você é rebelde aqui, do outro lado é rebelde, vai ficar milênios aí sendo rebelde. Aí vem no burro, vem no animal. Essas coisas são coisas ensinadas pela tradição judaica antiga, né? Não é essa moderna. Versículo 12. E sonhou. O sábio Malbim, em 1809 a 1879, é de opinião que, através desse sonho, Deus quis revelar a Jacó o nível moral ético que todo homem é capaz de alcançar. Se aspirar ao aperfeiçoamento, cada ser humano, diz ele, encontra-se na situação de uma escada posta na terra, isto é, o corpo. A parte física do homem está na terra e depende das coisas terrestres e materiais, mas com a sua alma e o seu espírito particular, essa que Deus lhe concedeu. Ele é capaz de alcançar as coisas mais elevadas, mais sublimes. Isso depende das suas ações, do seu aperfeiçoamento espiritual, dos sonhos, aspirações que ele sonha. Para muitos entre nós, essa interpretação será profunda demais, metafísica demais, mas o Midrash, essa grandiosa obra popular, cuja compiladores se ocupam mais com o sentimento e emoção do nosso povo. Ao contrário da Halahá, que apela principalmente ao raciocínio, à lógica, define o sonho de Jacó com a seguinte maneira: através desse sonho extraordinário, Deus pretendeu desvendar a Jacó não tanto o seu destino individual, mas sim, principalmente, o destino e o futuro dos seus descendentes. Porque na realidade, Ruth, as pessoas falam assim, olha, Jacó, aqui nesse texto bíblico, teve uma visão de uma escada que foi colocada da terra ao céu. Anjo subia e anjo descia. Eles não têm explicação para isso. Aí diz, é glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. Se tu não der glória, o anjo não sobe. Se tu não der glória, o anjo não desce. Tem nada a ver com isso. Aqui está se tratando do povo hebreu, que é o povo judeu hoje, que eles terão direitos, né, no futuro dessa propriedade que é a escada. A escada é o tempo, né? Tem tempo que a pessoa sobe, tem tempo que a pessoa desce, e assim eram os descendentes de Jacó. Essa escada de Jacó, a Cabala fala que ela tem 125 degraus. Então, o ser humano aqui na Terra, ele tem que se santificar, guardar mandamentos, ser dizimista, ofertante, obediente à liderança, obediente a Deus, para chegar no topo da escada que Jacó viu os anjos subir e descer.
não é glória, não é ser salvo, não tem nada a ver com salvação. Tem a ver o quê? Santidade. Diz, os anjos que sobem e os que descem são os protetores celestiais dos grandes impérios que surgirão na arena da história. Aí vem o quê? O Egito, a Síria, Média, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Tudo isto, São os anjos guardiões o império que ia atingir dos impérios. o povo hebreu. O Império Romano vê, também está nessa Está lista. tudo aqui. É. Você vê que ele ainda não tinha filhos, não era casado, mas ele viu o futuro dos seus descendentes. Nessa época, Ruth, não se falava Império Romano. É. Falava o Império de Edom. De Edom. Edom é o quê? Vermelho. É. Que cor é a farda dos soldados de Roma? Vermelho. Aí ele diz assim, por todos eles, Israel passará a sofrer. Você vê o que ele sofreu no Egito? Quantos anos ele sofreu no Egito escravizado, né? Aí diz, Deus mostrou-lhe a evolução e a decadência natural destas poderosas potências. Mas quando Jacó notou que o protetor de Edom, que simboliza a nossa concepção, a idolatria, a negação radical do monoteísmo e os conceitos do mesmo, se eleva e não descia. Quer dizer, quando a pessoa larga a idolatria, né? Aí ele diz, ele se eleva E aí não fala desce. a idolatria de Edom, né? É. É a idolatria de Edom. Edom vermelho significa Roma. Né? Quando você sai da idolatria de Roma, aí você se eleva espiritual. Porque a idolatria segura a pessoa aqui na terra. Ah, mas tem milagre, tem bênção que eu recebi da idolatria. Sim, é para te prender aqui na terra. Mas quando você deixa tudo isso e crê somente num Deus, como a Bíblia diz, aí você se eleva espiritual. Os teus dons passam a fluir melhor. Aí fala aqui, ó. Mas quando Jacó notou que o protetor de Edom, que simboliza a nossa concepção, a idolatria, a negação radical do monoteísmo, é o conceito do mesmo. Se eleva e não descia. Baruch Hashem. Até aqui. Amanhã a gente continua. E até aqui. O Senhor nos ajudou, né? Aqui. Baruch Hashem. Tá. Obrigado por cada pessoa que participou do programa aí. Se inscreva, curta, comente, dê um like. E aquelas pessoas que vão entrar aí no Facebook para assistir o programa a qualquer hora do dia e da noite, né? Que o programa nosso, ontem eu fiquei tão chateado, quando eu cheguei da rua, sempre eu vou olhar como é que tá a programação, quem entrou no programa, aí como eu não gravei, não tinha, né? Não tinha. Não tinha, eu estava triste. Mas é isso aí, o programa hoje alertou as pessoas para quê, Ruth? Pra quê? Quem tem uma mulher virtuosa tem um tesouro na terra. E se você que é uma mulher, quer ser uma mulher, uma boa esposa, seja virtuosa. Entra aí nesse propósito da Bíblia. A mulher é virtuosa, ela edifica a sua casa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por todas as pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Continue assistindo. O programa Nossa Terra não é um programa de religião. É a realidade da Bíblia. Fique na paz. Shalom. Shalom.